A paz do Senhor Jesus, é o pastor Marlon. Estamos num ambiente meio diferente hoje, mas vamos ler uma passagem sobre o joio e o trigo. Bem rapidinho. Mateus 13, 24. Outra parábola lhe propôs dizendo: o reino de Deus é semelhante a um homem que semeou a boa semente no campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele e semeou o joio no meio do trigo. E retirou-se. E quando estava, cresceu, produziu fruto. Apareceu também o joio. Então, vindos os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhe respondeu: o inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que arrancamos o joio? Não, replicou ele, para que ao separar o joio não se arranque também o trigo. Também, então qual é a diferença do joio e do trigo? É muito fácil. O joio, ele manipula a palavra, tá certo? O joio, ele não prega versículo dentro de contexto. O joio, ele tira versículos, ele fala meios versículos. Ele não fala versículos completos. Ele manipula. Tá entendendo? O trigo não. O trigo, ele fala a palavra completa. Ele fala o versículo completo. Ele fala todo o contexto que Jesus falou. Onde é que está isso? Em Mateus 4, Satanás usou a palavra contra Jesus. 4:5 diz assim: então o diabo o levou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. Ele disse: se és o filho de Deus, atire-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas tuas mãos para não tropeçar em nenhuma pedra. E não é assim que está escrito. Ele manipulou a palavra. No Salmo 91, versículo 11, se você for ler lá, você vai ler de maneira diferente. Então, basicamente, o que é a diferença? Né? Aquelas pessoas que pregam versículo fora de contexto, que pregam meios versículos, tá certo? Pessoas que pregam para satisfazer as suas vontades pessoais, isso é joio. O trigo não. O trigo, ele prega o evangelho para glorificar Jesus Cristo. Ele prega o versículo completo, o versículo verdadeiro, o versículo limpo e seco. Vou dar um exemplo aqui. Tem pessoas que falam assim, ó: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aí todo mundo, ei, ei. E o resto? Tem o resto. E o resto do versículo? Cadê o resto do versículo? Então isso aí é engano. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Aí, trigo, joio. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isso é a característica do filho do maligno. Porque a parábola do joio e do trigo, Jesus deixa bem claro: o trigo é os filhos de Deus e o joio, os filhos do maligno. Então, como é que os filhos dos malignos agem? Igual o pai, como ele fez na tentação no deserto, tentando Jesus, usando a palavra, o Salmo 91, versículo 11, distorcendo palavras para conduzir ao Senhor Jesus ao erro. Então, cuidado, meu irmão. Cuidado. E ainda tem mais uma coisa. Em 1 Coríntios, capítulo 5, dê uma lida. 1 Coríntios, capítulo 5. Leia o capítulo todinho. 1 Coríntios, capítulo 5. Leia lá, tá bom? É por isso que tem algumas pessoas me criticando, porque eu estou pregando a palavra toda e não só a metade para manipular a massa. Leia toda lá e você vai ver. Amém? Em nome de Jesus, vamos para a oração e ora por mim, meu irmão, que o negócio está sério. Tá queimado, Satanás.